Para entender melhor, Bob e Joyce precisaram viajar para o coração de Porto Rico. Depois de dezenas de visões feitas por fazendeiros e policiais nos anos 90, as histórias sobre o chupa-cabra se espalharam. Uma espécie desconhecida, uma mutação bizarra ou mesmo uma experiência genética do governo ameaçando o povo de Porto Rico. A presença maciça do exército dos Estados Unidos aqui alimentou muitas histórias. No topo das montanhas sagradas dos Tainos, onde hoje há uma reserva florestal, localiza-se uma grande quantidade de torres de controle aéreo. Há especulações que a região também abriga laboratórios subterrâneos ultra-secretos onde seriam feitas inúmeras experiências. Algumas pessoas acreditam que o chupacabra foi feito pela engenharia genética, naquelas bases subterrâneas que seriam um complexo combinado entre alienígenas, militares e humanos. Talvez ele tenha escapado ou tenha sido libertado nessa região para determinar como as pessoas reagiriam em um lugar isolado e restrito como o Porto Rico. Bob, Joyce e seu grupo, conhecido como Além das Fronteiras, viaja pelo mundo em busca de fenômenos estranhos e inexplicados. Nos próximos 10 dias, eles terão a missão de explorar todas as teorias sobre chupacabras, por mais exageradas que sejam. Não há como negar as evidências físicas. Em toda Porto Rico, animais pequenos como coelhos e grandes como um touro de 1 tonelada foram atacados. Para investigar uma ocorrência recente, o grupo viaja para uma aldeia no limite da floresta tropical. Uma noite nós ouvimos um barulho muito alto. As gaiolas foram arrebentadas. Havia animais feridos no pescoço, os que estavam caídos no chão. Mas os que ainda estavam nas gaiolas, parecia que alguém tentou puxar as patas dos coelhos através das grades. Ataques contra coelhos não são incomuns. Este homem contou à televisão local que ele viu alguma coisa perto das gaiolas de seus coelhos. Ao investigar, foi apanhado de surpresa. Ele tinha olhos muito grandes e brilhantes e se parecia com a descrição do chupa-cabras. Com cerca de 1,20 m a 1,50 m de altura, pernas traseiras musculosas, habilidade de planar e uma probóscide parecida com a dos mosquitos usada para sugar suas vítimas, o chupa-cabras parece saído de um pesadelo. Não é o tamanho da criatura o que mais assusta, mas a maneira pela qual ataca. 1 ou 2 orifícios feitos com precisão cirúrgica e os órgãos internos são transformados em queijo suíço. Examinando os danos provocados por essa criatura, o veterinário Carlos Soto afirma que jamais viu nada como aquelas pequenas feridas cauterizadas. A minha teoria é que esta criatura tem algum tipo de órgão ou sistema que depois de entrar no corpo tem a capacidade de ser flexível para atingir diversos órgãos. Entende? Nos locais dos ataques como esse, em toda a ilha as pessoas ficam assombradas com a precisão fria dos ferimentos que observam. As gaiolas não são quebradas como seriam pelo ataque de um gato ou um cachorro. E apesar dessa galinha ter diversos orifícios pequenos, não há evidências de sangue encontrado nos ferimentos do animal morto. O cachorro dessa mulher foi morto de maneira parecida. Perfurações pequenas e cirúrgicas em seu pescoço. E agora ela teme pelas crianças da vizinhança. As crianças que andam de bicicleta por aqui. Procurando por novas evidências, o grupo volta para encontrar-se com José Batalha, assistente de Chemo Soto, o prefeito de Canovanas, local do primeiro ataque do chupacabras. Desde 1995, denúncias assustadoras vêm acontecendo em Canovanas, relatando que o chupacabras pousa nos telhados, voa pelas janelas e ataca animais. Dizem que um policial local atirou nele, mas que as balas ricochetearam. O prefeito, que se considera uma espécie de Indiana Jones, venceu suas últimas eleições com a promessa de livrar a cidade dessa criatura de uma vez por todas. Eu pedi ajuda da polícia, da Defesa Civil e da Guarda Nacional. Como prefeito, eu estava preocupado com a população. Eu organizei uma expedição para tentar capturar os chupacabras. Eu quero resolver este problema.
Durante anos, a equipe da Defesa Civil do prefeito Soto organizou diversas expedições para a selva de El Yunque, frequentemente usando cabras como isca, com o objetivo de sedar e capturar um chupa-cabras vivo. Os membros da equipe relataram cheiros estranhos, até mesmo pegadas, mas todas as vezes eles voltaram de mãos vazias, e o chupa-cabras atacou novamente. É aqui que está o cavalheiro que vamos entrevistar? O que há por trás desses ataques? O grupo parte para o lugar de uma ocorrência muito recente. A maioria das carcaças foi jogada fora. Bob está tentando determinar se este foi um ataque genuíno ou se faz parte de algum padrão de fraudes. O caseiro descreve o modo incomum que seus galos foram mortos. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que ele enfiou as patas lá e também as usou para cortar e arrancar a cabeça. Tá bem. E saberia dizer quantas patas ele tinha? Reparou nisso? Será que sabe dizer Não sei, quantas nem eram? como é o seu corpo. Ele punha as garras aqui no pescoço e descia assim. E ele também contou que havia marcas de perfuração nas costas e na base do pescoço. Quer dizer que este é um caso clássico de ataque de E chupa-cabras. está mexido aqui. Para que o mundo acredite na existência do chupa-cabras, Bob precisa de alguma evidência concreta. Ele espera encontrar instalando equipamentos de vídeo perto dos locais das visões recentes. Saber que a criatura aterrorizante pode estar a apenas um salto de distância o deixa meio nervoso, mas ele está determinado a descobrir a verdade. Essa criatura vagueia principalmente à noite, ela é noturna. Parece que prefere a escuridão para fazer o seu trabalho sujo, que é matar. Eu acredito que o governo capturou uma criatura dessas. Eu acho que eles sabem muito mais do que afirmam saber e parece que existe uma grande omissão de informações. Mas o fato do governo ter essas informações não significa necessariamente que nós vamos ter acesso a elas. No dia seguinte, o morador leva o grupo até um local onde existem antigos petróglifos que mostram criaturas estranhas, alienígenas. As lendas de Taino contam que antes esse era um lugar de contato entre os homens e os deuses. Hoje em dia, há um número muito alto de incidentes estranhos em toda a reserva de El Yunque. Visões de OVNIs, luzes misteriosas sobre o topo das montanhas. Ali perto, no local de um ataque dos chupacabras, esta mulher afirma que seu pai viu um disco voador pairando sobre a floresta de El Yunque. Ele subiu e foi embora. Relatos de OVNIs e chupacabras. Dois tipos de fenômenos estranhos e inexplicáveis. Quem conseguiria evitar fazer uma relação entre eles? Certamente não a presidente da Lei das Fronteiras, Joyce Murphy. Eu acho que provavelmente tem alguma coisa a ver com os OVNIs e alienígenas. Talvez seja uma espécie de animal de estimação ou algum tipo de híbrido, porque geralmente eles são vistos antes, durante ou depois do aparecimento de um OVNI. Na mesma hora em que aparece um OVNI por aqui, ou ao mesmo tempo, ou antes, ou depois, as pessoas observam o chupa-cabras. Isso aconteceu várias vezes dessa maneira. Aliens e monstros? Parece difícil de acreditar à luz do dia. Mas em toda Porto Rico existem pessoas que acham que isso pode ser verdade. Até funcionários da prefeitura. Bom, o que nós sabemos é que o chupa-cabras deve ser alguma coisa estranha, alguma coisa de outro lugar, ou planeta, ou talvez do espaço, ou talvez seja um visitante de outro planeta. Mas não temos certeza. Acho que o governo está escondendo alguma coisa. Para chegar ao fundo do assunto, a equipe segue direto para a reserva de El Yunque, o centro das visões, onde eles obtêm uma resposta oficial. Como administrador dessa reserva, nós não ficamos sabendo de nenhum avistamento confirmado de chupacabras. Eu passei quase toda a infância no sopé destas montanhas e
Eu conheço essas florestas muito bem. Nós temos vigilância 24 horas por dia, durante quase 360 dias por ano, e ninguém pode confirmar uma coisa dessas. Isso não é uma ilusão, isso é real. O que é, eu não sei. Mas o que eu sei é que essas pessoas têm muito medo disso, porque ele matou muitos animais. E eu não vejo nenhum propósito em inventar essas histórias.